E cá nós nos encontramos neste nosso lugar tão especial, que é o altar, o lugar da Eucaristia, o lugar do encontro dos discípulos de Jesus. Nós celebramos, irmãos e irmãs, o 15º domingo do tempo comum. Neste domingo nós ouvimos no Evangelho a primeira das 3 parábolas sobre o reino de Deus. Nós ouviremos as outras 2 nos próximos 2 domingos. Neste capítulo do Evangelho segundo São Mateus, são 3 as parábolas de destaque, chamadas parábolas sobre o reino, e a primeira nós ouvimos hoje. Como que é o reino de Deus? E aí Jesus conta esta parábola para explicar o reino de Deus. É como um semeador que saiu a semear. O entendimento desta parábola, irmãos e irmãs, está no próprio Evangelho, não? Porque o próprio Jesus explica o que significa a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai em terreno pedregoso, a que cai no meio dos espinhos e a que cai em terreno bom. Então nós já ouvimos no próprio Evangelho a explicação do significado da parábola. Mas vamos observar então aqui algumas coisas. Primeiro, quem é o semeador? Essa parábola pode ser explicada ou pode ser apreendida de diversos modos. Por exemplo, podemos dizer que o semeador é Deus, o Pai das misericórdias. E a semente é Jesus Cristo, nosso Senhor. O Pai, portanto, semeia para dizer, Ele nos dá a sua semente da vida, aquela mesma que cresce, floresce, dá frutos, torna-se a árvore da vida, é Jesus Cristo. Então vejam, se nós compreendermos que o semeador é o Pai e a semente é Jesus Cristo, não acolher a semente é não acolher a Jesus Cristo. Por exemplo, não precisa me responder, tá bom? Só para assim, lançar uma pergunta aleatória que eu meditava lá em Aracaju no domingo passado, que era dia de jogo que o Brasil perdeu, né? Há 2 milênios, mais ou menos, 2000 anos, um pouco para mais, um pouco para menos, Pôncio Pilatos perguntou bem assim para a multidão: vocês querem a Jesus ou querem a jogo de futebol? Foi desse jeito que ele perguntou, né? Vocês querem Jesus ou vocês querem Pilatos? Ou vocês querem Barrabás? Não foi a pergunta de Jesus, né? Que nós poderíamos traduzir deste modo: vocês querem a Jesus ou vocês querem o jogo de futebol? E aí qual é a resposta? Vejam bem, essa resposta é, portanto, o modo como que nós acolhemos a pessoa de Jesus. Vejam bem, não se trata de não acolhê-lo. Todos nós o acolhemos. Trata-se do modo. Nós acolhemos como que aquela semente à beira do caminho. Jesus está à beira do caminho, né? Aí diz então aqui a palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra do rei e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Então, quando nós acolhemos Jesus, assim, à margem da nossa vida, muito facilmente o maligno entra e ele nos rouba a preciosidade que o Pai nos dá, que é Jesus Cristo mesmo, nosso Senhor. Nós podemos acolher a Jesus Cristo como que num terreno pedregoso, né? Às vezes ali, com muita alegria, com muito entusiasmo, é o que diz a palavra de Deus. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento, basta vir um momento mais atrativo do que Jesus Cristo, né? Logo chega o sofrimento, ou a perseguição, ou qualquer outra coisa, e ele também logo não frutifica. Aquele encontro com Jesus não prevalece. Podemos ser que nós tenhamos acolhido a Jesus Cristo como que aquele terreno cheio de espinhos. Às vezes parece que é sufocante ir à missa, é sufocante ser da igreja, é sufocante fazer parte desta ou daquela pastoral. Eu não sou compreendido, os meus não me compreendem, é sufocante ser coordenador deste ou daquele grupo, é sufocante ser padre. E logo então nós queremos nos livrar deste sufoco, e então
Jesus Cristo não pode frutificar. Ou nós acolhemos Jesus como aquele terreno bom, aquele terreno que foi regado, aquele terreno que não é adubado, e ele cresce a nossa proximidade, cresce a nossa intimidade, cresce o nosso amor. Percebam? Então vejam, caríssimos irmãos e irmãs, a parábola não diz de que Jesus, ou a palavra de Deus, ou a semente, se quiser ser mais literal, que a semente não foi acolhida, ela foi acolhida. O diferencial é o modo como esta semente foi acolhida, a ponto de ser roubada, a ponto de ser sufocada, a ponto de morrer ou a ponto de frutificar. Cada um de nós é este terreno. E aí, meus caros, talvez a coisa pareça muito desesperadora, não? Contudo, para quem trabalha a terra, há um modo de torná-la melhor. Não há um modo de tornar a terra melhor. Passa-se o arado, retira-se todas aquelas imperfeições, joga ali o calcário, joga outros tipos de adubo, né? Para quem planta não é bom muito assim usar coisas químicas, porque destrói a natureza. E aliás, quando o Papa Francisco falava do cuidado da natureza, os mais entendidos que o Papa se achava no ponto de crucificá-lo, criticá-lo, dizendo: esse Papa, ele é louco, ele é herege, ele é comunista, o que tem a ver? A árvore não tem alma. Pois bem, olha o que diz aqui a palavra de Deus hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Com efeito, sabemos que toda a criação, está dizendo aqui todo o gênero humano? Não, toda a criação, tudo aquilo que foi criado, os homens, os animais, os pássaros, os peixes, o mar, as plantas. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente momento, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação. Então veja, a natureza também espera a libertação, a natureza também é oprimida. E quando o Papa Francisco falou isso, os mais santos do que eles se acharam no lugar e no direito de apedrejá-lo, né? É a palavra de Deus. Mas dizia ele, o terreno ele pode ser preparado. Um terreno infértil pode ser arado, ele pode receber nutrientes, para que então seja plantado ali uma sementinha, e aquela semente plantada e regada torne-se de fato uma árvore, uma planta que cresce, floresce e produz frutos. Meus caros irmãos e irmãs, não sei onde vocês estavam semana passada, se participaram da Santa Missa ou não. E no habitual da vida, no dia a dia, o fato é que o nosso coração pode ser transformado. Se é um coração cheio de espinhos, se é um coração cheio de pedras, se a nossa vida é de qualquer jeito, largada à beira do caminho, se nós tratamos com Deus assim, largados de qualquer jeito, a nossa vida pode ser transformada. Pode ser transformada pelo alimento, pelo adubo da palavra de Deus e da Eucaristia. A nossa vida pode ser regada pela água do Santo Batismo, já o foi. Nós, hoje ainda batizei uma criancinha, o Tomás José, que eu quase chamei de Matias na hora do batizado, né? O Tomás José foi batizado. A nossa vida foi regada na água do batismo. A nossa vida é regada a cada encontro que nós participamos da Santíssima Eucaristia pelo sangue do Cordeiro. Portanto, nós não podemos nos satisfazer se até hoje a nossa vida foi infrutífera no encontro com Cristo Jesus, porque Ele pode transformar. E aí nós passamos para uma outra possibilidade desta palavra, a possibilidade de que o Jesus mesmo pode ser o semeador. Aquele que semeia trabalha a terra, aquele que semeia prepara o terreno. E se Jesus Cristo, Ele é o semeador e não a semente, portanto, nessa interpretação, Jesus é o semeador e o Evangelho, a sua palavra, é a semente. Aquele que nos dá o Evangelho da vida,
aquele que nos dá o Evangelho do Reino, aquele que nos dá o Evangelho que orienta a nossa vida para o céu, Ele pode preparar este terreno e transformar de tal modo para que produza fruto. A questão é se nós queremos ser transformados por Jesus, se nós queremos que Ele nos revire. Vejam bem a questão do arado. Ele revira a terra. O que está é tudo mexido, é tudo transformado. Nós estamos dispostos a fazer este encontro com Jesus transformador, revirador. Nós queremos que Ele revire o mais íntimo do nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas angústias, as nossas amarguras, a nossa falta de perdão, a nossa fofoca, a nossa maledicência, mas também que Ele faça uma transformação total em nossa vida, em nosso coração, para que nós produzamos frutos. O semeador, o Pai, já nos deu a semente que é Jesus. Se Jesus é o semeador Jesus já nos deu a semente que é o Evangelho. Se a igreja, corpo de Cristo, é a semeadora, já nos deu a semente, os santos sacramentos da fé. Já tudo nos é dado, irmãos e irmãs. O modo como nós vamos acolher, ou o modo como nós permitimos que a nossa vida seja arada e, portanto, transformada. E a transformação de Deus dói. A transformação de Deus dói. Vejam, às vezes nós queremos uma vida com Deus assim, muito cheia de coraçõezinhos romantizados. Amados irmãos, eu digo a vocês, a transformação de Deus dói. Dói lá na alma, dói lá no coração. Porque quando nós deixamos Ele nos transformar, Ele vai modificar em nós tudo quanto em nós é prejudicial. Tudo quanto em nós é prejudicial. Eu não gosto da Sabrina. Se eu quero que Deus me transforme, vai doer no meu coração ter que passar por cima do meu orgulho, procurar a Sabrina, dizer: oi, irmã, eu estou aqui para que nós sejamos transformados por Jesus numa nova caminhada. A transformação de Jesus não é uma coisa assim, uma praia, água de coco e vento, igual eu estava ainda essa semana. Não. A transformação de Jesus dói, porque vai lá na nossa miséria para arrancar do nosso coração, da nossa vida, o que não presta, para nos dar o que é valioso. A sua graça, o seu reino, a Eucaristia, a palavra, a comunidade. Que a nossa comunidade seja de fato transformada pelo Senhor, para que nós possamos produzir muitos frutos. Frutos de fé, fruto de evangelização, fruto de comprometimento, fruto de solidariedade. Hoje, durante o ofertório, vocês colocarão o envelopinho da campanha para os irmãos afetados na Venezuela, não é isso? Frutos de solidariedade, de caridade. Que a nossa comunidade, que eu, que você, que nós todos juntos, sejamos de fato transformados por Jesus. Nem todos vão produzir a mesma quantidade de frutos. Uns produzem 100, outros produzem 60, outros produzem 30, outros produzem 10, outros produzem 5, outros produzirão 1. O que não pode é não produzir nenhum, porque isso seria recusa a Jesus Cristo, seria recusa ao seu reino. Deus nos dê a graça de vivermos esta proximidade transformadora com Ele e a nossa vida seja fertilizada para o reino dos céus. Assim seja. Amém.